alunos do terceirão, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de geometria. Nós vamos estudar hoje prismas. Vocês irão entender melhor trabalhando separadamente. Então eu vou explicar o que é prisma, depois nós vamos explicar o que é pirâmide e aí por diante. Correto? Vamos lá? Então, alunos, vamos lá. Vamos fazer a definição do que são prismas, que são formas geométricas espaciais. Prismas são figuras espaciais que possuem duas faces opostas, paralelas e congruentes, denominadas bases, separadas por uma distância chamada altura. As demais faces laterais possuem forma de paralelogramos, sendo os lados os segmentos que unem os vértices correspondentes às duas bases. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que são prismas. O cubo é um prisma. As duas bases são quadrangulares, e as laterais também são paralelogramos, que são quadrados, certo? Essa é a característica do prisma. Todas as faces laterais são paralelogramos, ou são quadrados ou são retângulos, certo? Ou paralelogramos também, que nós vamos ver alguns aqui. Temos um outro prisma aqui, ó. Esse, a base já é triangular, é um triângulo equilátero. E as faces, como eu disse, são paralelogramos, nesse caso são retângulos. Como eu tenho três lados no triângulo, eu tenho três faces retangulares. Por isso que isso é um prisma, porque as faces são paralelogramos. Aqui nós temos um outro prisma, um prisma de base pentagonal, que é um pentágono, uma figura que tem 5 lados. Ó. Vamos ver melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Duas bases opostas, paralelas e congruentes. E aqui ele é um prisma porque as faces laterais são paralelogramos, são retângulos, quando não são quadrados, entendeu? Então as caixas, elas também são prismas. Ó, as faces laterais são retangulares e as bases são congruentes, paralelas. Outra caixa também, ó, tá vendo? As bases laterais são paralelogramos, que são retângulos, certo? As bases, nesse caso a base é essa daqui, né, e essa, ou essa, depende da posição que você colocar, elas também são paralelogramos. Olha essa outra caixa. Também são prismas. A forma espacial, lembra que eu falei? É especial porque tem volume, cabe alguma coisa dentro. Então, elas são prismas porque são formas espaciais, porque cabem alguma coisa dentro, certo? E aqui você pode verificar bem as 3 dimensões, ó. Comprimento, altura e largura. As 3 dimensões juntas dão a ideia de que cabe alguma coisa dentro, por isso que é espacial, tem volume, certo? Então analisa a sala de estar onde você está, ou então vamos analisar a sala de aula. A sala de aula, se você olhar de fora para dentro, é uma caixa. Então é um prisma, porque as paredes são paralelogramos, são retângulos, são quadrados. Pessoal, não sei se ficou muito claro, mas eu vou ler. Os prismas são exemplos de sólidos geométricos e podem ser retos e oblíquos. Esse é um prisma reto. Então as faces laterais são retangulares, certo? As bases podem ser outra forma. Já o oblíquo, esse daqui, ó. Tá vendo? As formas laterais são paralelogramos. Eles não formam um ângulo de 90 graus para formar a altura, certo? Então isso é um prisma oblíquo. Isso é um prisma oblíquo e esse é um prisma reto. No ensino médio, o que mais a gente estuda são os retos. É eles que a gente vai estudar. Por quê? Porque fica mais fácil de calcular as áreas laterais, as áreas da base, porque são figuras planas, conhecidas. Aqui já são mais figuras que apresentam uma deformidade, né? Tá vendo? Ela não é uma caixinha certinha, bonitinha. Ela é cheia de paralelogramos nas faces laterais e nas bases. Aqui nós temos uma outra também, ó, que é oblíqua. Elementos do prisma. O prisma tem 2 bases. São polígonos congruentes contidos em planos paralelos.
faces laterais são paralelogramos, o quadrado e o retângulo são paralelogramos. Então as faces laterais são paralelogramos e o quadrado e o retângulo faz parte dessa família. Arestas das bases são as linhas que se formam quando as faces das bases se encontram com as faces laterais. Arestas laterais são as linhas que se formam quando as faces, que são os paralelogramos laterais, se encontram. E a altura, representada pela letra H, distância entre os planos que contêm as bases, são sempre perpendiculares entre si. Bom, então vamos ver mais uma vez aqui. Arestas laterais, ó, tá vendo aqui? Tem esse retângulo, essa reta que se encontra com o encontro dessas duas faces são arestas. E aqui eu tenho a aresta da base, ó, a aresta da face se encontra com a aresta da base, formam essas linhas aqui, ó. Essas são as arestas. Já a altura, imagine que, bom, a altura, ó, imagine que eu tenha algo que fique ligado nas duas bases perpendicularmente, certo? Então aqui eu tenho a altura, que é a distância entre as bases. Ela sempre será perpendicular, ou seja, eu tenho que formar um ângulo de 90 graus lá na base superior e na base inferior. Pessoal, então, cálculo da área da superfície total do prisma reto. Então, a área total, representada pelo símbolo AT, é 2 vezes a área da base, porque eu tenho duas bases, né? A tampa e o fundo. Então, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Pessoal, para tentar explicar melhor para vocês, então veja bem, aqui eu tenho esse prisma. Vamos imaginar ele aberto, planificado. Imagina que eu solto aqui, solto as laterais e solto aqui. Ele não iria ficar assim? Então, por isso eu tenho 2 áreas da base. E aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Então, o cálculo do volume do prisma reto é volume igual a área da base vezes a altura. Lembra que nós só vamos estudar o prisma reto, o oblíquo não. Se você fizer um curso de engenharia, de arquitetura, aí sim lá você estuda. Aqui no ensino médio é só o prisma reto, que ele é mais tangível da gente conseguir pensar para poder resolver. Então, V é volume, a B é a área da base e H é a altura. Então, tem 2 fórmulas para cálculo da área total do prisma reto e do volume. Só estão essas fórmulas. Agora, as outras, dependendo das formas, dos polígonos que se apresentam, vocês vão usar aquelas fórmulas anteriores que eu passei nas aulas atrás. Vamos agora a alguns exercícios? Pessoal, vamos ver esse exercício aqui comigo. Aqui vocês vão ter que praticar a sua inteligência espacial. Vocês vão ter que imaginar a figura. Ela é plana, ela está plana aqui porque ela foi desenhada. Na verdade, aqui nós vamos ter que enxergar ela espacial, certo? Então, imaginar que ela existe mesmo, apesar que ela está desenhada no quadro plano. Bom, exercício número 1. Considere um prisma hexagonal. Então, ele é um prisma, ele tem as faces laterais paralelogramos, que são retângulos ou quadrados, e ele tem a base hexagonal. O nome dele sempre vem o nome da base. Então, prisma hexagonal. Então, a base são hexágonos. Figuras poligonais de 6 ângulos, consequentemente 6 lados. Identifique as faces visíveis. Bom, então você imagina que essa figura existe. Quais faces você consegue enxergar? Ele aqui não pediu para identificar se a área da base, face da base, face lateral. Então, o que você consegue enxergar? O que tiver na parte de trás você não conta, só que está na frente do desenho. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F. E, F, J, K. D, E, K, L. E, C, D, L, G. Essas são as faces visíveis. Essa aqui não é visível porque está pontilhado. Pontilhado significa que está na parte de trás. Aonde estão os traços fortes, as linhas fortes que representam as arestas,
são as faces que eu consigo ver. Então eu consigo ver essa, essa, essa e essa. Aquela lá do fundo, ela está no fundo. Você tem que imaginar que ela está no fundo. Você não veria ela se ela estivesse fisicamente com você. Tá entendendo? Dois planos concorrentes. Então, dois planos que estão concorrendo entre si. Bom, então veja bem. Eu tenho esse plano que concorre com esse. Tenho esse que concorre com esse. O plano EFJK concorre com DELK. Entendeu? Ó, a figura não é igual, mas porque aqui a base é pentagonal, certo? Mas imagine que esse plano concorre com esse. Ó. Esse plano concorre com esse, tá vendo? Eles concorrem. Então essa face concorre com essa. Então você imagina que essa face concorre com essa, ou essa com aquela. Ele pediu dois planos, então eu coloquei esses dois. Não é necessidade de colocar outros. Mas se você quiser, dois planos paralelos que não sejam os das bases. Então, dois planos paralelos que não sejam os da base. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu não quero que eles concorram, mas que eles fiquem um atrás do outro. Então, imagine que eu tenho o plano AB e H, AB e H, e na frente dele, DE, LK. DE. ABHI, ABHI, DELK. Esse está na frente, o outro está atrás dele. 2. Considere um prisma quadrangular regular que tem 7 cm de aresta lateral e 5 cm de aresta da base. Determine, letra A, a área da base. Bom, nós tentamos reproduzir a figura aqui para que vocês tivessem ideia, mas seria essa forma, como dessa caixa. Tá vendo? Eu não sou bom desenhista, mas a ideia seria uma caixa. Bom, a área da base é um quadrado. Então, como é que você calcula a área de um quadrado? Nós já vimos. O meu quadrado não está muito bom. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? A área é igual ao lado ao quadrado. Certo? Ou aresta ao quadrado. Tanto faz. A base é um quadrado. Bom, 7 centímetros de aresta lateral e 5 de aresta da base. Então aqui tem 5 e aqui tem 5. Então a área é igual a 5 ao quadrado, que vai dar 25 centímetros quadrados. Bom, calculei então a área da base, certo? Vamos calcular a letra B, a área lateral. A área lateral é formada por retângulos. Certo? Aqui, ó, aqui não é ideal para aquela ali. Mas como a base é quadrada, então é como se fossem todos retângulos do mesmo, só compridos, mas formando um quadrado, certo? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos então imaginar a planificação. Bom, vamos imaginar assim. Quando eu formar isso aqui, juntar vai dar um quadrado, certo? Bom, então aqui eu sei que são 5 e aqui serão 7. Bom, então eu tenho 7 aqui, 5 aqui, 7 aqui, 5 aqui, 7 aqui, 5 aqui, 7 aqui, 5 aqui. Então 5, 5, 5. 5, 5, vou somar aqui, ó. 5, 5, 10, 10 e 10, 20. Então aqui continua 7. Como tudo é um retângulo, a área lateral será base vezes altura.
Então aqui eu tenho 20 vezes 7. A lateral será 140 centímetros quadrados. Vamos calcular a letra C, que é a área total. Então aqui nós temos uma fórmula. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nós já calculamos a área da base e já calculamos a área lateral. A área da base deu 25 e a área lateral deu 140. Multiplicando aqui, 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, 5. Mais 140, então vai dar 190 centímetros quadrados. Essa vai ser a área total, ou seja, somando as áreas da base mais as 4 áreas laterais. Vamos calcular agora o volume. O volume nós temos uma fórmula, área da base vezes a altura. Então o volume vai ser a área da base, que deu 25, e a altura 7. Então 7 vezes 5, 35, com 3. 7 vezes 2, 14, com 3. 175 centímetros. Agora vamos ao exercício 3. Considere um prisma triangular regular. Bom, se ele é um prisma triangular regular, a base é um triângulo equilátero, porque ele é regular, tem que ter os 3 lados iguais, que apresenta 9 centímetros de aresta lateral e 4 centímetros de aresta da base. Determine a área da base. Bom, essa fórmula nós temos aqui, que é essa daqui, ó. Tá vendo? A base são triangulares e as laterais são paralelogramas, que são retângulos. Eu tentei desenhar ali, mas meu desenho não é lá essas coisas. Eu não sou um Picasso, né? Bom, mas vamos lá. Como que nós vamos calcular a área da base aqui? A área da base você vai obedecer àquela forma que eu expliquei na aula passada. A área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esse triângulo tem a área diferente dos outros. Tá? Os outros são base vezes altura dividido por 2. Ele não. Ele, por ser equilátero, ele tem essa fórmula aqui. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Bom, quem é o L? 4. 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 4 vezes 4, 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Pronto, calculei a área da base. Vamos à letra B. Vamos calcular a área lateral. Bom, a área lateral são retângulos. Quantos retângulos eu tenho ali? 3. Então, a área lateral é igual a 3 vezes... Aí agora eu vou calcular a área de cada retângulo. Eu tenho 3 retângulos, então, base vezes altura. A área lateral será 3 vezes, quem é a base? 4. Quem é a altura? 9. A área lateral é igual a 3 vezes 9 vezes 4, 36. Multiplicando os dois, 6 vezes 3, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 10. 108 centímetros quadrados. Vamos calcular a área total? A área total nós temos uma fórmula. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então a área total vai ser 2. Quanto que deu a minha área da base? A minha área da base deu 4 raiz de 3. E a minha área lateral deu 108. A área total é igual a 8 raiz de 3 mais 108. Bom, a conta para aqui, porque aqui é um número irracional e aqui é um número inteiro. Eu não posso misturar os dois. Nem somar esse 8 com 108, porque esse 8 está multiplicando raiz de 3. Então eu não posso fazer isso. O que eu devo fazer? Colocar apenas a unidade medida, centímetros quadrados. O ideal é se colocar um parênteses, certo? Porque na verdade isso aqui é um número só. Vamos calcular o volume. Volume tem uma fórmula também, área da base vezes a altura. A área da base eu já calculei, deu 4 raiz de 3. E a altura é 9. Ó, na adição eu não posso, mas na multiplicação eu posso multiplicar os dois de fora. 36 e repete a raiz de 3 centímetros cúbicos. Pessoal, vamos calcular o exercício 4. Vamos resolver o exercício 4.
Considere um prisma hexagonal. Então, a base dele é um hexágono regular, que tem 6 raiz de 3 metros de aresta lateral e 2 metros de aresta da base. Determine, letra A área da base. Bom, a área da base, então eu vou ter o hexágono lá embaixo. O hexágono, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Vou tentar reproduzir aqui para vocês. Ver se a gente consegue. Pra vocês entenderem melhor. Vou aproveitar o próprio dedinho aqui. Bom, imagine aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 triângulos equiláteros. Bom, então a área da base vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Porque a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, quem é L? L é 2. Então, a área da base é igual a 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que nós vamos resolver? Primeiro, 4 ao quadrado. O que nós vamos resolver primeiro? 2 ao quadrado, que vai dar 4. Como aqui é tudo multiplicação, eu posso simplificar. Então, a área da base vai dar 6 raiz de 3 metros quadrados. Nesse problema, são metros, não são centímetros. Pessoal, vamos agora calcular a área lateral. A área lateral são os paralelogramas. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 retângulos. Então, a área lateral é igual a 6. Como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Não divide por 2. Divide por 2 quando é triângulo. Quem é a base? 2. Quem é a altura? 6 raiz de 3. A área lateral é igual a 6. 6 vezes 2, 12. Raiz de 3. Agora o 6 multiplica o 12. Então a área lateral deu 72 raiz de 3 metros quadrados. Área total. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total é igual a 2. Quanto que deu a área da base? A área da base deu 6 raiz de 3. Mais, quanto que deu a área lateral? 72 raiz de 3. Então, vou multiplicar aqui primeiro. Vai dar 12 raiz de 3 mais 72 raiz de 3. Agora, como os dois têm raiz de 3, eu posso somar os de fora e repetir. A área total é igual a 4, 8, raiz de 3 metros quadrados. Então agora vamos calcular o volume. Volume é igual à área da base vezes a altura. Então a área da base deu 6 raiz de 3 e a altura 6 raiz de 3. 6 vezes 6, 36. Agora eu posso multiplicar as raízes. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? 3. Então, 36 vezes 3. 6 vezes 3, 18, vai 1. 9, 10. 108 centímetros cúbicos. Concluímos então os nossos exercícios de prisma. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou liberar uma lista de atividades para vocês fazerem. Vou também liberar algumas formas para vocês montarem, tá certo? Para você ter na mão o prisma, para você entender melhor. Então, quando você pega, você usa o tato a seu favor para você aprender mais, principalmente matemática. Pessoal, então ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai ver pirâmides.